Amados, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, na verdade uma palavra que vai mexer um pouco com você, quero desafiar você. O tema, o título do que eu quero falar com você é rosto de anjo. Dê uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado e vê o que você está enxergando aí. Arno, não sei não. Rosto de um anjo. Abra sua Bíblia, tem um anjão do meu lado aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, no capítulo 6, e nós queremos conversar sobre isso nessa noite, queremos ministrar essa palavra ao seu coração. Atos, capítulo 6, veja o que está escrito no versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Se está escrito, já aconteceu. Se já aconteceu e está escrito, é para mim, é para você. É um padrão que já está estabelecido na Bíblia para nós. E nós queremos aprender quem era esse homem e por que isso aconteceu. Amém, amados? A Bíblia diz que fixaram o olho nele e viram o rosto como o rosto de um anjo. Mas é interessante, nós precisamos entender um pouco o contexto disso. Mas antes de ler sobre esse contexto, sobre o que aconteceu aqui, eu quero ir com você lá no Antigo Testamento. Eu gostaria que você abrisse essa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 29. Vamos ler dos versículos 6 a 9. 1 Samuel, capítulo 29, versículos 6 a 9. A palavra de Deus nos diz assim. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: como vive o Senhor, tu és reto, e a sua entrada e saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, pois nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que vieste ter comigo até o dia de hoje, porém aos chefes não agradas. Versículo 7. Volta, pois, agora e vai em paz, para não desagradares os chefes dos filisteus. Ao que Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que vim ter contigo, até o dia de hoje, para que eu não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem eu sei, e, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Contudo, os chefes dos filisteus disseram: este não há de subir conosco à batalha. Do que esse texto está falando? Amados, Davi, ele tinha fugido de Saul, ele tinha saído da presença de Saul e foi para a terra dos filisteus juntamente com seus homens. Lá, ele encontrou esse príncipe que se chamava Aquis. E ele passou a servir esse tal desse Aquis. O tempo foi passando, ele passou ali mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, e surgiu uma batalha contra o povo de Israel, dos filisteus contra Israel. E esse Aquis foi para essa batalha e Davi pegou os seus homens para ir ajudar nessa batalha. Os príncipes dos filisteus não gostaram e disseram: olha, eu acho que esse Davi vai ser armadilha para nós. E esse Aquis, então entristecido, ele vai para Davi e finalmente ele diz o que nós ouvimos aqui: Davi, olha, os meus coleguinhas não gostam de você, mas eu quero que você saiba que aos meus olhos você é como um anjo de Deus. O que significa isso? Amados, já no Antigo Testamento, a Bíblia nos mostra que Davi estabelece um padrão de conduta para os filhos de Deus. Você, para mim, é como um anjo de Deus. Por quê? No primeiro versículo, no versículo 6 que nós lemos, o próprio príncipe Aquis, ele dá um testemunho: a tua entrada e a tua saída é boa, a tua entrada, a tua conduta é reta diante de mim. Amados, quantos cristãos dão um mau testemunho? Quantos cristãos nessa época de verão esquece a Bíblia, vai lá para a praia? Praia é uma bênção, irmãos, Toda vez que a gente encontra o pastor Giovanni lá da Abaguaratuba, ele: vocês falam tão mal da praia. Não, irmão, praia é uma bênção. Mas tem muito crente que tira a veste de cristão e tira outras vestes também, e as irmãs também. Aquilo é um horror, é um escândalo, irmãos. Mas com você não é assim. Existe um grupo de cristãos que
que é como um anjo de Deus, que tem uma conduta reta. O sim dele é sim, o não dele é não. A entrada e a saída é boa. Já disseram alguma vez para você: puxa, você foi como um anjo de Deus para mim? E você diz: não, está amarrado, não é verdade? É assim. Sabe o que significa? Significa que você é resposta de oração para as pessoas. Hoje pela manhã esteve conosco um pastor lá do Paraguai. Esteve com a família, eu estava trazendo essa palavra, e quando terminou ele veio tão consolado, ele falou: graças a Deus, porque já me disseram: oh, você é como um anjo de Deus. Eu ficava ali: não, mas será? Sou como um anjo de Deus. Sou a resposta das suas orações, irmãos. Amém, amados? A Bíblia diz também sobre isso, em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 27, olha o que está nesse texto. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 27. 2 Samuel 19, 27, a Bíblia diz assim: ele acusou falsamente teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer. Quem são essas pessoas? Um tal de Mefibosete, que era o único herdeiro vivo de Saul, o qual Davi, o rei Davi, cuidava dele. Houve uma rebelião contra Davi, e Davi foi informado que Mefibosete tinha se rebelado também. Passou a rebelião, agora Mefibosete se encontra com Davi, e ele diz: não, eu fui acusado injustamente, mas faça o seguinte, Davi, o senhor é como um anjo de Deus. O que você decidir a meu respeito, está valendo. Amados, sabe o que a Bíblia está dizendo? Cristão precisa ser justo, não pode ser parcial. Cristão precisa ser visto dessa maneira. Você está lá na sua empresa e surge uma celeuma, uma briga, uma confusão, uma dificuldade. Vamos chamar aquele crente lá para ele nos dar a palavra, o voto de Minerva. Vamos chamar aquele crente para nos mostrar a direção. Aliás, esse ano para o mundo foi um ano de aflição. Para tantos brasileiros foi um ano de angústia. Diferente do que para você e para mim. E as pessoas precisam lembrar de você, olhar para você e para mim, aquele crente. Mas por quê? Porque ele é reto, ele é justo. Eu já tentei enganar ele, já tentei envolver ele em fofoca, já tentei envolver ele em intriga, e ele sempre foi reto, sempre foi justo. A Bíblia diz que ele: tu és como um anjo de Deus, faze o que bem te parecer. Isso mostra, por outro lado, a nossa responsabilidade na nossa conduta sobre a face da terra. Quando vejo essas pessoas presas aqui na nossa terra, né, do Brasil todo, né, aquele japonês famoso da Polícia Federal, né, deve ser curitibano, né, porque aparecem todas, né, está trazendo a turma para cá. Essas pessoas não nasceram fazendo isso, elas foram sendo enredadas, né, e o mal foi tomando conta delas, porque faltou Jesus no coração deles. Você tem Jesus, seja reto. Ande de forma reta, digna. Não se deixe corromper pelo mal. É interessante, amados, eu gostaria que você voltasse ali para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. E no versículo 15 já lemos, está escrito que todos olharam e fixaram os olhos nele e viram o rosto como o rosto de um anjo. Quem era essa pessoa? De quem a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de um sujeito chamado Estevão. Por quê? O rosto dele era como o rosto de anjo. Por quê? Por quê? E o que é que isso tem a ver comigo? Por que o rosto dele parecia o rosto de um anjo? Você já percebeu que pelo rosto das pessoas você consegue ver o humor das pessoas? Não vou nem falar com fulano, tá com a cara azeda. O que é uma cara azeda? Passa o dedo na bochecha do sujeito e lambe, tem gosto de limão. O que é uma cara azeda? Está com a cara amarrada. Como é que vai dar um nó? Não sei como é. O que é isso? Não tem gente que dá medo de chegar perto? Ele está me fuzilando com os olhos. Como é que faz isso? Já viu, não? Tem tudo que é tipo de expressão. Mas não tem pessoas que você gosta de estar com elas, porque elas refletem a glória de Jesus?
Como que as pessoas estão vendo você? Mas vamos entender um pouco melhor o que estava acontecendo com Estevão. Então, acompanhe comigo a partir do versículo 8, Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, a Bíblia diz assim: ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos adiante, até o 15. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia. Sempre tem os rebeldes, já percebeu ou não? É de uma tal chamada, é esse povo aí. É um povo lá. Endemoniados. E disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que falava. Então subornaram. Mas Lava Jato é coisa antiga, irmãos. Você acha que é? Mas já lá, ó. Então subornaram. Ó, eu te dou tanto para você fazer isso e não diga que eu te dei. É aquela história de sempre. Para que dissessem: temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim, excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então, todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão, amados, estava sendo falsamente acusado. Mas ainda assim, quem era esse Estevão? Quem era esse sujeito? Volta um pouquinho mais em Atos capítulo 6 e veja o que a Bíblia diz a partir do versículo 1. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também outros que aqui estão listados. O que estava acontecendo? Amados, a igreja estava nascendo, a igreja estava em formação, a igreja estava em avivamento. E tinha as viúvas que eram amparadas, que eram cuidadas pelos apóstolos. E de repente surge ali uma celeuma. Que celeuma? Uma celeuma já orquestrada pelo diabo para lançar dúvida sobre a pregação dos apóstolos. Surgiu ali um boato, uma fofoca: esses apóstolos eles são malandros. Por quê? O povo já gosta de uma fofoca? Não, porque eles são judeus e eles estão dando mais merenda para as viúvas deles do que para as dos gregos. Eles estão ficando com mais pirulitos para eles do que... E começou aquele negócio. Mais ou menos como acontece hoje em dia também. De tempos em tempos o diabo ele tenta lançar dúvidas sobre os líderes da igreja. Já não viu isso acontecer? Aconteceu aqui. E o que os apóstolos fazem? Vamos fazer o seguinte. Vamos escolher alguns homens para que eles cuidem dessa área. Para que eles façam a divisão das marmitas, enfim, da cesta básica, do que tem que ser feito. E a Bíblia diz que então, dentre os escolhidos, estava esse tal de Estevão. Agora vem novamente a minha pergunta. Por que, ao final dessa história, o rosto desse homem brilhava, parecia o rosto de um anjo, e isso não é falado acerca dos outros discípulos? Por quê? Como diria o Pio e o Gersinho, me pergunta por quê, né? Por quê? Por quê? Cadê o Gersinho? Por que, Gersinho? Por quê? Amados, vamos entender e aprender um pouco quem era esse homem. Primeiro,
Ele era uma pessoa como você e como eu, que teve a sua experiência com Jesus, teve a sua experiência com o Espírito Santo e decidiu fazer a sua vida valer a pena. A Bíblia diz, se você der uma olhadinha no versículo 3 de Atos capítulo 6, a Bíblia diz que era para escolher 7 homens, primeiro de boa reputação. Amados, ao invés de ser um crente só de final de semana, a reputação é aquilo que já está escrito. Não é a história a ser escrita, é a história que já está escrita. Qual é a história que você e eu temos escrito nos últimos 5, 10, 15, 20 anos? A Bíblia diz que ele era um desses que tinha boa reputação. Amados, pessoas de boa reputação são pessoas de confiança. Em cada decisão que toma, procura beneficiar os outros, tomar cuidado, ser cauteloso. Boa reputação. Vai verificar o Facebook dele, né? As fotos dele, ele está sempre bem vestido, não tem palavrão. De repente vai ver o Facebook do outro, está lá com um copão de cerveja, feliz, ano novo, adeus, ano velho. Não. Boa reputação. Pode investigar Facebook, Instagram, onde se for. Boa reputação. Aliás, sabia que hoje em dia, jovem, você que está pleiteando um estágio, um emprego, você sabia que já é prática comum? Olha o teu rostinho, olha o teu nomezinho e clique, Facebook. Cuidado que você está pondo lá. Na época não tinha Facebook. Tinha as irmãs para dar o relatório das pessoas, né? E sabia que muito jovem, brilhante, está perdendo oportunidade por causa da besteirada que coloca no Facebook? Ou aparece com pouca roupa, ou sem roupa, né? Ou mostrando a tatuagem nova. Copão de chopp, bebi tudo isso aqui hoje e tal. E o chefe olha, sei. Então continue bebendo isso ali, que eu vou contratar outro. Vou contratar o crente de boa reputação. Amém, amados? De repente você tem que pôr uma foto no Facebook e você, sei lá, tocando um violino, recitando um salmo, alguma coisa assim, né? É esse que nós queremos. Você me entendeu? Homem de boa reputação. Não apenas isso, mas cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Cheio do Espírito Santo. Mas sabe o que significa cheio do Espírito Santo? Homem que tem intimidade com o Espírito Santo. Outro dia eu vi um pregador velho falando para um pregador novo: filho, a única coisa que você precisa no teu ministério, você precisa de muitas, mas a mais importante, desenvolva intimidade, um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. O resto é o resto, irmãos. E eu tenho que concordar com o conselho daquele pregador, é verdade. Cheio do Espírito Santo. A prioridade é estar com o Espírito Santo, é falar com Ele, é ouvir Ele, é servir ao Espírito Santo, irmãos. Cheio do Espírito Santo. E você sabe que dá para viver a vida assim, mal ou menos, a vida de crente, ou dá para viver ela incendiado para Deus. Cheio do Espírito Santo. Essa semana passei numa rua, fazia muito tempo que eu não passava, e vi uma pessoa na varanda, cumprimentei de longe, fazia uns 8 anos que eu não via, um senhor já de idade. Ele cumprimentou de volta, dei a ré, fui lá. Pensa o sujeito opresso, sentado lá. Como vai o senhor? Tudo bem? Quanto tempo e tal? E pastor, dói tudo. É artrose, é artrite, é não sei o quê, não sei o quê. Ele me deu o catálogo inteiro da medicina, né? Tudo que é coisa ruim, tinha lá. E olha aqui, porque dói aqui, porque... Eu falei, é só Jesus, né? Não, se de Jesus eu não acredito. Ainda não acredita, essa vida miserável não acredita. Porque isso é invenção. Mas então nós somos bons de invenção, falei para ele. Somos criativos mesmo. Porque... Eu falei, ou o senhor... Daí ele brincou assim comigo, ele falou, não, inclusive eu já comprei um terreno agora lá no Tarumã. Eu falei, mas no Tarumã? O senhor mora tão longe, o que foi comprar um terreno no Tarumã? Aí ele me olhou, lá tem o cemitério. Lá eu comprei o terreno. Eu falei, o senhor está preparado? Aí ele falou, eu não acredito nisso. Não acredito, o inferno é aqui mesmo. Morreu, acabou. Inferno aqui mesmo? Eu falei, velho, nós estamos aqui sentados nessa varanda gostosa. O senhor devorou um cacho de uva rubi, me deu um, eu comi ele inteiro. Sabe aquela uva geladinha que tem aquelas gotinhas de orvalho, vermelhinha, brilhando para você, dizendo, me coma. E você, uma atrás,
Isso o senhor chama de inferno? Não. O inferno real é você precisa de Jesus. Irmão, cheio do Espírito Santo, você não se aguenta. Você tem que falar de Jesus toda hora, todo dia. Eu não se aguento. Já viu essa expressão? Eu não se aguento. Eu tenho que falar de Jesus. Amém, irmãos? E ainda vou trazer ele para testemunhar da salvação dele. Irmãos, glória a Deus. Louvado seja Deus. Cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria. Eu começo a entender, eu começo a perceber por que o rosto desse homem era como o rosto de um anjo. Ele era cheio do Espírito Santo. Irmão, se fosse você, eu começava a mexer na cadeira, o Espírito Santo é comigo que o pastor está falando, o meu rosto vai ser desse jeito. E se a tua mulher está duvidando, cutuca ela, o meu rosto vai ser desse jeito. E se o teu marido está duvidando, aperta ele na barriga, o meu rosto vai ser desse jeito. É rosto de anjo, irmãos. O que significa isso? É rosto que reflete a glória de Deus. É tão cheio do Espírito Santo. É um anjo. É um anjo. Amém, irmãos? A Bíblia diz também acerca dele. Se você der uma olhadinha no versículo 8 de Atos capítulo 6. Estevão, cheio de fé, irmãos. Não só cheio do Espírito Santo, mas cheio de fé. Irmãos, se você ficar prestando atenção só no que a televisão diz, você fica cheio de incredulidade. Cuidado nessa época de férias, encontra o cunhado, né, aquele abençoado, miserável lá, que fica só praguejando e reclamando. É mesmo, né? Tá uma droga mesmo. Ih, tá feio esse ano. Ou a Dilma suicida. Irmão, pare com isso. Cheio de fé. Mas fé no quê? Na palavra de Deus, irmãos. Nós temos a palavra de Deus. Estevão, ele tinha fé na palavra do Senhor Jesus. Esses textos ainda estavam sendo escritos, mas a fé dele estava em Jesus. Cheio de fé. Não apenas cheio de fé, mas cheio de poder também. Não cheio de incredulidade, cheio de dúvida. Amados, nesse teu bilhete que você vai preencher dos propósitos para 2016, escreva isso aqui com fé. Ache algumas promessas na Bíblia. Jesus não disse que você teria vida em abundância. Jesus, eu quero abundância nas minhas finanças, na minha saúde, no meu casamento. Deus, eu quero um emprego novo, eu quero uma promoção, eu quero abrir minha empresa. Coloque, cheio de fé, na palavra de Deus. A Bíblia diz que não apenas isso, mas a Bíblia diz que ele fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. O que significa? Ele se ocupava da obra do Senhor Jesus. E o rosto dele era como o rosto de um anjo, inclusive para os seus inimigos. Irmão, tem gente que fala mal de você, critica você, não importa, o teu rosto, até para eles, é como o rosto de um anjo e se irrita ainda mais. Sabia disso? Eles ficam mais irritados com você. Mas eu bato, eu falo, eu xingo. E o rosto dele é como o rosto de um anjo. Eu me lembro de uma ocasião, eu fui fazer uma visita no hospital, uma família, amigos nossos, e um membro dessa família precisava entregar a vida para Jesus, era o irmão mais velho da família, e ele estava com câncer em estágio assim, bem avançado, e foi repentino, acho que deu 3 meses, ele veio a falecer. E eu fui lá visitá-lo. Fui sozinho, numa tarde gostosa, calorzinho, ali no Hospital das Nações. Cheguei para visitá-lo, estava ele sentadinho na cama, e a esposa dele budista, me conheciam, cumprimentei, orei com ele, falei de Jesus, e finalmente ele se reconciliou e entregou a vida para Jesus. Dias depois ele faleceu. Passaram ali umas 2 semanas, a esposa dele encontrou a mãe dele que é crente e que é minha amiga. E elas estavam conversando, e a esposa dele falou assim: mas olha, foi tão boa a visita, né, do Arno e do amigo dele naquele dia. Eu nunca vi meu marido tão em paz, porque aqueles dois que fizeram aquela visita, e aqueles dois que fizeram aquela visita. E essa irmã, a mãe do rapaz que faleceu, ficou pensando: mas com quem que o Arno foi lá? Passaram mais uns dias, ela me encontrou, ela me perguntou: Arno, com quem você foi lá fazer a visita no hospital? Eu fui sozinho. Não. A esposa disse que você estava em 2. Não, eu fui sozinho. Mas ela assegura que você estava em 2. Eu fui sozinho. Estava lá o anjo comigo lá. Não é maravilhoso, irmãos? É maravilhoso isso. É maravilhoso. Irmãos,
Você e eu precisamos ter o rosto como o rosto de um anjo. Ainda não entendi, amados, isso significa refletir tanta presença de Deus, que as pessoas começam a ver o teu rosto como de um anjo e começam a ver anjos com você. Nem você está vendo eles e os não crentes estão vendo, irmãos. Você estranhou que foi fazer aquela visita naquela casa e colocaram um prato a mais na mesa? Estavam vendo o teu anjo lá, você que não estava vendo. Comece a crer, irmãos. Amém. Amém. Mas tem um detalhe muito importante, eu quero caminhar para o encerramento que eu quero falar para você. Arno, ainda assim, por que o rosto dele brilhava? Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder, sinais e maravilhas. Mas tem um detalhe muito, muito importante nesse versículo, o versículo 8 de Atos 6, que diz que ele fazia sinais e maravilhas e grandes sinais entre o povo. Toda essa presença de Deus, toda essa glória, toda essa unção, ele usou para abençoar pessoas. Ele fazia entre o povo. Isso precisa ser muito importante, irmãos. Você e eu já somos abençoados. E nós somos abençoados para abençoar. Nós precisamos entender isso, a nossa responsabilidade para com a nossa geração, com as pessoas à nossa volta. Eu sou cheio de poder, cheio do Espírito Santo para abençoar. Você é a resposta da oração das pessoas, a resposta do clamor das pessoas. Quando eu vejo, né, que o nosso caminhão vai estar no dia 31, irmãos, pense a mão de obra, né? Vai estar o Alan, vai estar o Jefferson, vai estar o Gerson, vai estar lá, né? E para o caminhão na areia, já vai encalhar naquele negócio. No dia seguinte para tirar vai ser um sufoco, já leva uma pá junto, né? Aquela coisa toda, e depois aquela maresia em todo o nosso equipamento, aí chove e cobre com uns saco preto, aquelas caixas, é uma mão de obra daquelas. Essa é coisa de crente, né? Que come uma marmita, e um cuida do caminhão, o outro já quer roubar a bateria, essas coisas. Mas, irmãos, de repente vem um jovenzinho lá, que agora está planejando ir para a praia, está planejando beber tudo, fumar tudo, cheirar tudo, prostituir tudo, e vai estar perambulando por ali, amargurado, triste, com medo, angustiado, e vai escutar aquela música lá, e vai ver o Fernando, mas que aquele careca barbudo, e aquele baixinho entusiasmado lá, já vai olhar assim, né? E aquele com cara de policial, fica meio com medo, né? E vai chegando perto, né? E de repente um louvor lá, Galileu, Jesus, e vai chegando perto, e daqui a pouco entrega a vida dele para Jesus, expulsa os demônios dele. E ele vai embora para a terra dele, sei lá de onde ele veio, salvo. E começa uma nova história. Irmãos, tudo que nós recebemos é para abençoar os outros, não é para nós. Não é para nós. E o texto segue, para nós entendermos um pouco melhor aqui. E a Bíblia diz, no versículo 10, que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Amados, Estevão falando era como Jesus falando. Você sabia que esse é o padrão para a sua vida? Cutuca a tua esposa aí, está vendo? Está vendo? Eu falando é Jesus falando. Agora cutuca o marido, está vendo? Eu falando é Jesus falando. Mas você falou um palavrão na semana passada. Esqueça isso. Jesus já pagou o preço. O seu rosto, amados, precisa ser como o rosto de um anjo, resposta de oração. Amém, amados? A Bíblia diz que Estevão, ele é injustamente acusado. E no versículo 15, então todos os que estavam assentados, todos, não é interessante? Todos, no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Eu consigo ver daqui de cima rostos de anjo. Rostos de pessoas que são resposta de oração para as pessoas. Rostinho de anjo ali, ó. Anjo barbudinho. Ali, ó. É você mesmo. Rosto de anjo. É isso mesmo. É isso mesmo. Resposta de oração para as pessoas. Rosto de um anjo. É interessante, para nós concluirmos, amados, que duas coisas aconteceram com Estevão.
Você pode pensar, mas e aí, qual foi o final da história? Todo mundo correu para abraçar ele, parabéns, você tem o rosto de anjo. Não. Despertou ainda mais fúria, ainda mais ira. E a Bíblia diz em Atos, no capítulo 7, no versículo 59, que apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas a Bíblia é um livro tremendamente honesto. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quanto mais cheio do poder de Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais alvo do diabo, da fúria dele, você e eu seremos. Mais ele vai se levantar contra você. Eu lembro do evangelista Reinhard Bonk, que é o nosso mentor, o nosso amigo, o nosso herói. Ele diz, quanto mais foi usado, mais ameaças teve. Uma vez ele me falou que ele recebeu uma carta do Osama Bin Laden, antes de 11 de setembro, quando nem se sabia quem era o Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden já ameaçava ele de morte. Teve atentado à bomba no hotel que ele estava. Tentaram matar o sujeito de todo jeito. Está lá até hoje, pregando, feliz da vida. Mas está preparado. Ele toda vez, ele vai lá na África, vai lá nos lugares mais perigosos, lugares mais que tem lá aqueles muçulmanos, aqueles radicais, ele vai lá. Jesus ama você. O rosto de um anjo. Pá! Anjão, né? Porque tem uma cara grande, né? É um baita anjo. Estevão, amados, ele foi apedrejado. Isso significa o que, amados? Que você pode abençoar, abençoar, abençoar e ainda ser incompreendido por muitas pessoas a ponto de quererem matar você. Mas em contrapartida, perante Deus, olha o privilégio que Estevão teve. Se você olhar os versículos 55 e 56, diz assim: ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Mas quem vê isso? E viu Jesus à direita de Deus e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Amado, Jesus levantou do trono para receber Estevão. Como que você quer entrar no céu? Se eu conseguir entrar raspando, tá bom. Nada disso, irmão. Primeiro que não existe isso. Né? Se eu pudesse ser lixeiro no céu, também não existe. Não tem lixo lá. Jesus ficou em pé para receber Estevão. Uma vez eu vi um testemunho de um irmão crente. Ele sonhou, na noite em que o evangelista morreu, conhecido dele, ele sonhou. E Deus mostrou para ele a maneira que esse evangelista entrou no céu. Sabe como foi? Ele falou, ele me contou isso, ele falou: eu vi as portas do céu se abrindo, um grupo de anjos pegando esse evangelista e jogava ele para cima, assim, celebrando, assim. Como um técnico de futebol que ganhou o campeonato do ano, comemorando. Os anjos levaram ele assim para dentro do céu. Irmão, eu acho que é um bom jeito de entrar no céu. Para mim tá bom. O que você acha? É melhor do que estar raspando, não é? Ai, tomara que dê certo, Jesus. Não, irmãos. Não, teu rosto é como o rosto de um anjo. Você já é resposta de oração para as pessoas. É a minha oração e declaração para você é que as pessoas te procurem ainda mais para pedir conselho, pedir oração, pedir libertação, pedir direção, pedir orientação. As pessoas olhem, aquele crente, ele tem o rosto como o rosto de um anjo. Mas é o que o Brasil mais precisa, é de crentes desse tipo aqui, que sejam resposta para essa nação. E você é esse tipo de crente. Amém? Mas você recebe essa palavra? Eu quero convidá-la a ficar em pé, por gentileza.